Mas vamos falar sobre uma polêmica que aconteceu aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. A cantora Taylor Swift estreou a sua turnê aqui no nosso país na noite desta sexta-feira, mas em meio a uma tragédia envolvendo uma de suas fãs. Com a onda de calor extremo que vem afetando várias cidades aqui do país, uma pessoa morreu e outras 1.000 desmaiaram em meio à sensação térmica de 60 graus que fazia no estádio Newton Santos, local do chão mais conhecido por todos como o estádio do Engenhão. A estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de apenas 23 anos, teve 2 paradas cardiorrespiratórias e chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, que fica localizado a menos de 5 minutos do estádio, mas infelizmente os médicos não conseguiram reanimá-la. A Taylor publicou uma carta e lamentou a morte da fã. Além disso, o show que aconteceria neste sábado foi adiado para segunda-feira. A organizadora da turnê, a produtora Time for Fun, será investigada. Em nota, a empresa lamentou a morte da Ana Clara, mas não se manifestou sobre essas denúncias de falta de água potável no show. Eu vou trazer essa discussão aqui para a nossa roda, porque tem vários pontos, classe política mobilizada em relação a isso, teve até portaria de Flávio Dino no próprio sábado, Diogo da Luz. Pois é, isso para mim é o maior dos absurdos, Paulo. Claro, as pessoas têm que ter água abundante numa hora dessas, mas ver que um ministro venha interceder na organização de um show é sinal de que a gente está muito mal estruturado e está agindo ou sendo tratado como criança. Porque, na verdade, esse é um problema municipal. Nem devia estar sendo discutido por nós aqui. Tinha que ter água à vontade ali. Agora, quando o ministro diz que as pessoas podem levar água de casa, o que vai acontecer seguramente é que vai entrar muita água batizada aí e não vai ter como controlar isso. Porque entre você ter água ou vodka numa garrafa de plástico, ninguém tem como saber o que é uma coisa e o que é outra. Deviam ter, sim, a prefeitura prestado atenção em verificar se antes de autorizar o show havia água suficiente para todo mundo. É isso que tem que ter. O resto é gente querendo aparecer no show. Deixa eu colocar uma discussão aqui, Renatão. Eu já vi que você me pediu a palavra aqui, mas eu queria muito que você pudesse comentar isso. Eu fiquei me perguntando quando eu vi essas imagens. Eu vi várias imagens, né? Fanatismo é um negócio que é ruim sempre, seja na política, na música. Teve um vídeo de uma menina circulando nas redes sociais vestida de fralda. Não sei se vocês viram isso. Vocês viram? Ela foi de fralda e começou a dizer: olha, eu estou aqui de fralda e eu não tô acreditando que eu não vou mais conseguir ver o show. Ou seja, um nível de fanatismo assim absolutamente exagerado. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês do seguinte: vamos teletransportar essa mesma situação, essa mesma imagem para um outro país. Então a situação é a seguinte: a Taylor vem, faz um show num calor absurdo, uma infraestrutura visivelmente fraca, o Engenhão não tem uma estrutura para tentar proteger as pessoas desse calor intenso, pelo contrário, é um mar de cimento aquele lugar, inclusive várias fãs ficaram marcadas por conta de terem encostado naquelas grades de metal ali na frente. A própria Taylor no show vai lá e fala o seguinte: olha, tem gente precisando de água, ela paralisa o show, mas eu quero que vocês peguem essa situação e a gente coloque essa situação num outro país, porque eu acho que os brasileiros, por muitas vezes, aceitam muito mais do que deveriam aceitar. Quando os caras chegam e falam o seguinte: Renatão, olha, esse show vai ser remarcado para segunda-feira. Só que não avisam um dia antes ou de manhã. Os caras fazem as pessoas ficarem horas na fila, horas expostas a um sol infernal do Rio de Janeiro, e aí, a 1 hora, 2 horas antes do show, vem uma informação de que, olha, para preservar a saúde das pessoas, é melhor a gente não fazer o show. E aí, meu amigo, se fosse em outro país, você acha que haveria essa aceitação? E as pessoas, de alguma forma, não tinham que estar mobilizadas para dizer o seguinte: opa, peraí, eu não sou trouxa. Eu não posso ser feito de trouxa dessa forma. Eu vim aqui, eu paguei. Porque às vezes me dá a sensação que essas pessoas foram num reality show de resistência. E não que elas pagaram R$1.000 de pista premium, meu querido Felipe Monteiro. Você, como um bom vivan da esquerda brasileira, sabe muito bem. Pista cara, mais de R$1.000 o ingresso. E tá parecendo que os caras estão participando de um reality show, Renato Batista. Se fosse em outro lugar, seria diferente ou eu tô exagerando? Olha, Paulo, tem pessoas, como você bem disse, que são muito fanáticas. Então, eu não duvido que, mesmo com esse adiamento, a depender de quando será remarcado esse show da Taylor, essas pessoas
pessoas provavelmente estarão lá na fila de novo, pegando horas e horas de sol, com pouca água disponível. E eu acho que, só queria fazer um adendo aqui ao que disse o Diogo, sobre o ministro da Justiça ter feito decreto com relação à água. Você bem disse aqui que não é competência do ente federal, muito corretamente. Não deveria ser. Não deveria ser, exatamente. Mas o que deveria ser é a questão que outro fã da Taylor Swift, que estava lá para o show, foi morto a facadas por um grupo criminoso que tinha acabado de ser solto. Ou seja, horas antes, esses criminosos tinham sido soltos e esfaquearam uma pessoa que estava lá para ver um show. Fora o arrastão, né? Fora o arrastão. Então, assim, acho que o ministro da Justiça, o governo federal, deveria se preocupar com a legislação penal que a gente tem no Brasil, que solta gente da mais alta periculosidade que é capaz de cometer um crime bárbaro desse. A gente também deve discutir esse aspecto. Renato Batista, dá uma olhada nessas imagens aqui que o Vitinho colocou pra gente. Imagens inacreditáveis. Você paga R$1.000 para você assistir um show, não consegue água, quase tem a chance de perder a sua vida, e aí se você consegue sobreviver, você ainda precisa tomar cuidado para não ser assaltado fora do estádio. Vejam só que imagem inacreditável, policiais correndo para lá e para cá, gente armada, olha a correria. É inacreditável a situação do Rio de Janeiro. Isso daí que vocês estão vendo aí nas imagens, ao que me parece, meu querido Acácio Miranda, isso aí é suco de Brasil. Corrupção, impunidade e falta de eficiência do serviço público. Você disse que é um reality show de resistência à desorganização, porque isso mostra várias das faces dos nossos problemas. Você bem disse, corrupção, porque nós tínhamos ali a ausência de água e uma série de coisas que mostram certas falhas. Em segundo lugar, desrespeito ao consumidor, porque todos que ali estavam pagaram caro por um ingresso, e você bem disse também, não tinham acesso ao mínimo, não tinham acesso à água, não tinham infraestrutura de sombra, o mínimo de qualidade. E, em terceiro lugar, há uma problemática também relacionada aos consumidores, que é essa problemática do cancelamento do show poucas horas antes do que seria o seu horário. Várias pessoas de fora do Rio de Janeiro, porque, salvo engano, ela faria esse show no Rio e fará hoje um show em São Paulo. Então nós tínhamos pessoas de diversos estados do Brasil que gastaram com logística, que gastaram com hotel, que gastaram com uma série de coisas e talvez não tenham a oportunidade de assistir esse show. E talvez sequer sejam ressarcidas de tudo isso, dadas as circunstâncias. Então nós temos uma série de problemas aí, um suco de brasilidade, efetivamente. Agora, o que é perto de tudo isso ainda, Cássio, é que não há nenhuma novidade no que aconteceu. Absolutamente nenhuma. Se me dissesse que a temperatura surpreendeu, exato. O clima... A gente está sabendo, faz um tempão que a gente está tendo disso. Olha, a previsão erra bastante, sem dúvida. Mas se tem uma coisa que ela acertou, foi na temperatura, no clima dessa semana no Rio de Janeiro. E a desculpinha que deram de que o cancelamento foi para preservar a saúde das pessoas. Peraí, as pessoas estavam desde as 8 horas da manhã na fila. Ninguém estava pensando nesse horário na saúde das pessoas. E a questão da água também era mais do que previsível. É muito fácil você saber se vai ter água disponível ou não. São coisas muito elementares. E essa questão de arrastões, etc., também não venham dizer que é novidade no Rio de Janeiro, porque isso acontece direto. E também podemos falar também no aspecto criminal. Claro que uma pessoa jurídica, organização, empresa, não pode ser responsabilizada pela morte, porque a única responsabilização da pessoa jurídica seria num crime ambiental, mas sim uma identificação daquele que é responsável por toda a segurança do entorno, as condições adequadas e salubres pela relação contratual. Aí sim, talvez por uma negligência, por uma imprudência, uma investigação se haverá sim a responsabilidade pela morte e por outras consequências contra a incolumidade ali comum, das pessoas que estavam no local. Então a responsabilidade no âmbito civil indenizatório, no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, isso é inequívoco, mas sim não dá para descartar uma possível investigação criminal numa responsabilidade, numa omissão ali que para quem tinha o dever de garantir por uma relação contratual.
pediu? Posso acrescentar um temperinho em tudo isso? E só foi cancelado o segundo show por conta da infeliz morte no primeiro. Não tivesse acontecido essa morte, apesar de todas as mazelas do primeiro dia, teria acontecido o show no segundo dia, né? A gente é pautado pela tragédia. Então é um absurdo ainda maior, porque tinha que ter cancelado antes. Claro. Tinha que ter cancelado depois do primeiro show, porque deixar as pessoas entrarem no Engenhão minutos antes, horas antes do show, para poder cancelar o show, criou mais confuso, mais tumulto e mais problema. Ou seja, você vê que tem uma sucessão de equívocos, sucessão de erros que culminou nesse absurdo que a gente está vendo aí. É impressionante, né? E o que me deixa um pouco incomodado, aí eu discordo do Diogo, né? Está no Brasil, Diogo. No Brasil, infelizmente, a figura do Estado é importante, não é? Não dá para deixar só na iniciativa privada determinadas condutas e posturas. Às vezes tem que ter uma autoridade pública foi isso que eu disse. É obrigado você liberar acesso de pessoas com água mineral no rio que está batendo 43 graus. E não, é obrigado você disponibilizar águas eu devo para concordar pessoas. Com você, mas não foi isso que eu disse, não. É obrigado você ter pontos de água de fácil acesso para as pessoas poderem ter acesso à água no rio de 43 graus. Ou seja, às vezes o Estado tem que exercer a função dele. E a União Federal, é bom lembrar, a Política Nacional de Defesa do Consumidor, quem faz é a União Federal. Ou seja, eu não vejo nenhum tipo de problema de competência nesse caso específico, não. Eu vou falar de novo. Acho triste ver, Felipe, que o ministro da Justiça tenha que entrar no assunto de um show. Isso tinha que ser resolvido antes, mas devia ter sido cancelado o primeiro show antes de acontecer. Porque era evidente que, simplesmente pela temperatura, já haveria um risco muito grande a todas as pessoas. Porque o Engenhão não se preparou minimamente para esse aumento de temperatura. E não se tomou nenhuma providência, inclusive da prefeitura. E a questão da água, claro que tinha que ter disponível pelos organizadores. Porque se você deixa todo mundo levar 2, 3, 4 garrafas de líquido incolor, você está deixando levar qualquer tipo de bebida. Ali do lado do Engenhão, você tem alguns sobrados que conseguem, de alguma forma, ver os shows que estão acontecendo ali. E eu vi relatos, inclusive na imprensa, de que várias partes do Engenhão que dão visão para esses sobrados foram cobertos por tapumes para não fazer com que essas pessoas tivessem acesso. Ou seja, vocês percebem claramente que desde o início não houve preocupação nenhuma com a temperatura. Nenhuma. A preocupação era simplesmente em fazer com que as pessoas que não pagaram não assistissem. A impressão que passa, Paulo, isso que é inacreditável. quando a gente olha para o que aconteceu na sexta-feira, mas para quem vai em show regularmente, festival, é que as produtoras parece que elas sentem que elas estão fazendo um favor para os fãs, trazendo os artistas e organizando esses eventos de qualquer jeito. Quando, na verdade, o artista e a produtora só vêm pra cá porque tem fã, não é o contrário. É uma inversão da relação, é o poste urinando no cachorro, parece. Então, é uma situação assim que deixa tanta gente revoltada. Não é possível, o Diogo falou, as pessoas não sabiam que ia fazer calor, a produtora não sabia, não acompanha a previsão do tempo, não sabe que ia fazer 45 graus. Há quanto tempo não tá marcado isso? Há quanto tempo? Pois é, as pessoas marcam um show em novembro e esperam o quê? Uma temperatura do Ártico aqui no Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus. Esse tapume que você falou, Paulo, inclusive ele foi retirado pro show de ontem. Que deveria ter acontecido. Mas agora é tarde, né? Já morreu. Uma jovem de 23 anos, uma vida inteira pela frente. Foi retirado esse tapume, foram colocados ventiladores em direção da pista para tentar ali tirar um pouco do abafamento dos fãs. Mas a empresa ela tem essa expertise, ela já sabe como é o comportamento dos fãs. A gente esperava que isso não precisasse acontecer. Inclusive, essa mesma produtora organizou um festival aqui em São Paulo, em Interlagos, em março, e distribuiu água gratuitamente para quem comprou o ingresso dentro do festival. Ou seja, por que não foi feita a mesma coisa em um show desses, onde é uma artista que não vinha para o Brasil há 10 anos, uma comoção para a compra de ingressos? Não sabiam que ia acontecer esse tipo de coisa? Que um fã vai com fralda para ficar na grade e ficar ali o mais próximo possível
do seu Agora, a Taylor não volta nunca mais aqui no Brasil desse jeito. Não só a Taylor, e outros. Não, e a imagem que ficou lá pra fora? Porque Horrorosa. o que apareceram de cenas lá pra fora não foi o show dela, foram apenas essas cenas as mais O horrorosas. Brasil tá no New York Times simplesmente pelo arrastão, pela morte e pela falta de estrutura de evento. Você vê que não é uma exclusividade do poder público não saber lidar com fenômenos climáticos, vamos chamar assim, porque sempre que chove é algo que eu sempre falo, olha, me parece que a prefeitura, o governo do estado não estava sabendo que ia chover, né? Não sabe lidar com isso. Você vê que não é uma exclusividade do poder público. Nesse caso, a produtora, aparentemente que marcou um show há muito tempo, não sabia que nesse período a gente ia estar com uma onda de calor aqui, ia estar num período de verão, quente, e que precisava dar o mínimo de estrutura para as pessoas comprarem o ingresso. Agora, a minha dúvida é a seguinte: as pessoas que de alguma forma foram no sábado lá, foram feitas de trouxas. Vamos colocar aqui a denominação certa. As pessoas que foram lá no sábado, acordaram cedo, pegaram uma baita de uma fila, sol na cabeça, foram feitas de trouxa. Aí elas foram avisadas de que, olha, o show iria ser remarcado para segunda-feira. Vocês acham que a postura das pessoas que foram lá deveria ser a de não aceitação desse show na segunda-feira? Sim, uma ação em conjunto, né, em litisconsórcio ali, um grupo ser organizado para indenização imediata, não só pelo dano material, que foi o valor do convite, do ingresso, e principalmente pelo dano moral, porque realmente uma situação vexatória, uma falta de respeito com o consumidor. Então na esfera civil, sim, deveria ser providências deveriam ser tomadas, sem contar em algumas investigações no âmbito criminal, né? Se houve torpeza, se houve um dolo nessa prática de um estelionato ou qualquer outra situação relacionada. Mas uma dúvida aqui, Pepe, eu acho, posso estar completamente errado, mas eu acho que pouquíssimas pessoas vão deixar de ir no show na segunda-feira. Essa é a minha avaliação. Não, eu concordo. Mas aí que tá o tempero que eu quero colocar na nossa conversa. Será que o brasileiro, de alguma forma, não tem uma cultura já instalada dentro de si de que nós somos feitos de trouxas sempre? E a gente se acostumou com isso e tudo bem? Eu faço essa pergunta para vocês porque, por exemplo, o brasileiro vai lá, paga altíssimos impostos. Altíssimos. E o que acontece? Já se acostumou, já se criou uma cultura de que a gente paga um preço lá em cima de imposto e não tem o serviço público vindo pra gente, ou seja, não tem retorno disso. E é uma coisa que já está dentro da gente. Olha, já vai acontecer mesmo, infelizmente é assim, a gente tem que pagar esse imposto. Vocês não acham que isso está dentro do brasileiro? A gente precisa mudar isso de alguma forma? Como é que vocês enxergam isso, Pepe? Existe essa cultura ou não? Eu acho que existe essa cultura, Paulo, mas tem uma coisa muito maior do que essa cultura, que eu acho que tem um aspecto universal envolvido aí. Porque o show da Taylor Swift, né, no caso específico, é um bem muito maior para essas pessoas que compraram o ingresso do que simplesmente deixar de ir no show e reivindicar o direito na justiça. Né? Fazia 10 anos que a Taylor não vinha para o Brasil, por exemplo. Então, ou seja, as pessoas vão fazer o esforço para voltar e assistir o show da Taylor Swift, independente da data e do local. Elas vão realmente ir para o show. Mas isso não acho que é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno mundial. Qualquer pessoa no mundo todo, se tivesse o evento adiado por absurdo que fosse da produtora, ela iria no evento, porque para ela o importante é estar nesse evento, estar nesse show da Taylor Swift. Então, mas aí que tá. Nesse caso específico. O importante é estar num evento ou ganhar um reality show de resistência? É um evento ou um reality show? Eu acho que não é isso. Acho que é uma questão de cultura, Paulo, mas acho que não dá pra gente responsabilizar o consumidor numa hora dessas. Porque, como disse o Felipe, nesse ponto eu tenho que concordar com ele, as pessoas estão esperando há 10 anos. E talvez não tenha uma nova oportunidade de ver um show da Taylor Swift. Então elas vão se sujeitar a muitas coisas. O problema é que a gente tem um modelo no Brasil onde o Estado é extremamente fiscalizador na documentação, etc., e transfere ao organizador uma sensação de, bom, cumpri as ordens que o Estado pediu, então estou em ordem e não sou mais responsável por nada. A grande solução seria, como disse Raquel, responsabilização financeira
em cima de quem organizou isso com pouca eficiência. Mas o nosso modelo permite sempre proteger o organizador, porque as fiscalizações dizem, você estava com tudo em ordem. Então a gente precisaria ter mais concorrência, menos intervenção do Estado, mais concorrência, para que daí começasse a surgir as indenizações, e aí as pessoas iam sentir, os organizadores iam sentir na pele o que é fazer uma coisa mal feita. O prefeito Eduardo Paes, o Naitsky, não sei se você viu os vídeos dele na internet, ele lá, de alguma forma, dando os recados, se a Taylor ia cantar, se não ia cantar. Eu achei, do ponto de vista eleitoral, um desastre o que o Eduardo Paes fez. Ele se expôs de uma forma como se fosse o organizador de um evento, de um show. Eu não entendi essa estratégia dele. O que você achou? Olha, a comunicação toda, na verdade, não só da prefeitura, né, da produtora, mesmo da própria Taylor Swift tendo deixado esse anúncio do cancelamento, do adiamento do show, melhor dizendo, ali aos 45, 49 do segundo tempo já, foi muito, assim, deixa muita gente desapontada mesmo, né? Não sei se a gente fica necessariamente desapontado com o Eduardo Paes. Desapontado, você fica com alguém que você espera alguma coisa relativamente boa, né? A gente sabe que tá em campanha, né? Pois é, claro. É uma eterna campanha época pré-eleitoral, aquela coisa toda. Eu queria voltar aqui num ponto que o PP falou, que eu assino embaixo. O consumidor, a pessoa que perde um show desse, ela tem, claro, todo o direito de pedir o dinheiro de volta na justiça, e fica essa dúvida, vai no show, não vai, é trouxa, não é? E tem o apelo emocional, né? O apelo emocional é muito forte. A Taylor Swift hoje, não é nenhum absurdo a gente falar que ela é a maior artista do mundo. Os números dela são impressionantes, Paulo, impressionantes. O que essa mulher toca vira sucesso. É incrível, é o toque de Midas ali dela, algo único. E a pessoa que tem a condição de ficar no Rio de Janeiro agora até segunda-feira, ela vai ficar. Sem sombra de dúvidas. Aconteceu em Buenos Aires, agora inclusive, a última passagem da turnê antes de vir para o Brasil foi na Argentina. Um dos shows de sexta-feira precisou ser adiado para domingo, por conta de chuvas lá no Estádio Monumental de Núñez, estava completamente debaixo d'água, parecia um piscinão. E também foi adiado e o público lotou o estádio no domingo, porque há esse apelo emocional muito forte, né? E isso leva, infelizmente, ao caso, por exemplo, da Ana Clara. A pessoa acaba se sujeitando a ficar lá debaixo de um sol escaldante, queimadura de 2º grau, você falou aqui, pessoal que entrou em contato com as barras ali metálicas colocadas pela produção, queimadura de 2º grau, mais de 1000 desmaios no sábado. Mas nesse aspecto a gente está tocando muito no aspecto do fã, no aspecto indenizatório, mas eu quero voltar à tecla criminal. A gente não pode, há um tempo atrás a Boate Kiss ali, houve, claro, escancarada corrupção ali governamental, em que diversos alvarás foram colocados para que aquela boate funcionasse. Os proprietários da boate, inclusive, foram a júri popular. Diversas vezes houve aquela tentativa de manipulação da responsabilização criminal daqueles que deveriam, através de uma relação contratual, prever toda a incolumidade física daqueles que ingressam no local. E não é diferente quando nós falamos em grandes eventos, quando falamos em shows dessa dimensão e repercussão. Os organizadores, ali é necessário identificar quem era o responsável, sim, por ditar as regras de segurança nesse evento privado, nesse evento internamente. Se não tinha condições ou necessidade de colocar bebedor, eu acredito que nenhum show hoje tem bebedor, nem estádio de futebol, mas águas gratuitas, sim, serem acopladas, porque a gente sabe muito bem que o valor do ingresso já está embutido vários benefícios ali dentro, e esses consumidores não tinham. Então a gente tem que voltar, sim, no aspecto criminal, porque é necessário a identificação, a investigação dos verdadeiros culpados, porque estamos falando de uma vida. Lembrando que Taylor Swift está em 3º lugar na corrida eleitoral americana. Segundo pesquisas, inclusive, que estão sendo divulgadas, temos Donald Trump, Joe Biden e Taylor Swift em 3º. É verdade. A oposição vai usar isso contra ela. É verdade, então. Não estou brincando, não. Informações reais. Renato Batista. Paulo, você trouxe a perspectiva do Eduardo Paes. Eu acho muito curioso quando a gente tem esses grandes shows que sempre aparece um prefeito, um político, para dizer que ele é o responsável por trazer a Taylor Swift. Que o Eduardo Paes tá dando recado sobre quando a Taylor Swift vai cantar ou não vai. Que ele tem a ver com isso? O mínimo ele não fez, que é garantir o mínimo de estrutura ali de segurança, de trânsito, para não evitar aquelas mega filas. Não sei, nem isso foi feito. Não, os vídeos são constrangedores. E aí ele fala de uma maneira como se ele fosse o responsável
responsável pelo show. Isso não acontece só no Rio de Janeiro, não. Acontece em todo o Brasil. O tumulto do show tem nada a ver com o Eduardo Paes, né? Eu ia citar esse ponto. O Eduardo Paes se colocou no problema da mesma forma que aqui em São Paulo o prefeito se colocou no problema da falta de luz na semana passada, né? Não é exclusividade dele também. O que foi, Pepe? Tem nada a ver esse absurdo do show com a Prefeitura do Rio de Janeiro, nesse caso, né? Tudo bem que o Eduardo Paes está nadando na onda errada, né? Não, o meu ponto é o seguinte, ele está tentando surfar em algo que ele não tem nada a ver. Para o bem e para o mal. Tem absolutamente nada a ver. Ele fez o papel de porta-voz dos organizadores, na verdade. Né? Também Será que ele não tem nada a ver? Qual que é a... Ele tem a ver com a fiscalização dos ambulantes. Exatamente, né? exatamente. Não só dos ambulantes, mas do alvará, daquele contrato, da permissão desse grande evento ser no entorno ali, dentro da cidade do município do Rio de Janeiro. São várias responsabilidades ali que, teoricamente, deveriam ser responsabilidades omissas e isentas de interesses espúrios. Então, é necessário uma investigação, sim. A prefeitura é responsável pela segurança em torno... É mais regra que o futebol. Colocar a guarda... Não é que o futebol, ela é responsável pela segurança do entorno do ambiente. Isso é polícia militar, né? Isso é polícia militar, Pode não ser é a guarda municipal, até a polícia civil. Mas quem concede as licenças para os shows é a prefeitura. Não é o modelo ideal, na minha opinião, mas é assim que é a regra. Portanto, ele é o primeiro responsável por autorizar que isso acontecesse. Ele devia estar pedindo desculpas, Renato. Mas, Diogo, desculpas à população. Ele está menos de um ano da eleição. A licença, Diogo, a licença é um ato vinculado. Você apresenta os documentos e preenche os requisitos, você dá licença. Não tem negócio que ele é responsável por um show que ele autorizou, que ele deu licença. Isso não existe. A culpa exclusiva do tumulto é da produtora do show. Essa mesma produtora, inclusive, Pepe, aqui em São Paulo, quando ela organiza festival, muita gente sabe disso, ela organiza montagem de palco lá no Autódromo de Interlagos com mão de obra análoga à escravidão. Moradores de rua são retirados das ruas, recebem ali R$50 no máximo por uma diária, não recebem equipamento de segurança necessário, equipamento de proteção, e vão montar palcos. Ano passado, esse mesmo festival, teve um palco que desmoronou, teve um pedaço do palco que desmontou, caiu sobre um fã que teve a perna quebrada durante um temporal. Ou seja, é um problema da produtora muito grave isso. É uma série de falhas, assim, repetidas, que preocupam muito. Por isso que a gente fala que parece que eles estão fazendo um favor pro fã. Porque não oferecem um mínimo de estrutura necessária para garantir que as coisas ocorram da maneira mais segura possível. Pois é, o que eu esperava do Eduardo Paes de uma hora dessas é pedir desculpas, sim, à população pela parte falha da prefeitura e dizer, vamos colaborar em tudo o que for possível para o máximo de clareza nas apurações dos fatos e vamos fazer o que for possível para que a justiça possa achar os responsáveis e puni-los. Aí você está querendo demais. Não, a minha única questão é a seguinte, a gente gosta de politizar todos os assuntos possíveis. No máximo é tentar tirar uma foto com a Taylor Swift. Não, assim, vamos lá. Ele é o responsável. Não, mas eu concordo com o Diogo, porque é necessário sim, a responsabilidade é do gestor público, a responsabilidade de conceder o local, o espaço para o evento que é no município. É uma multidão, nós não estamos falando numa reunião de 10, 20 pessoas, nós estamos falando num evento que porventura podem ter mais de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, é um estádio de futebol. Então, realmente é responsável, sim, o gestor público municipal, estadual, eles devem, sim, bater no peito e atrair a responsabilidade. Agora, não pode haver essa omissão. Com que clima a Taylor vai cantar hoje? E vai fazer os próximos shows aqui? Não tem nenhum, né? Com uma morte. Clima, me fala. Ela deve estar totalmente constrangida em fazer esse show, né? Até pelas mensagens que ela postou no Twitter dela, que ela divulgou na internet, dá pra ver que ela tá realmente constrangida, mas como uma boa profissional, ela vai cumprir a tabela, vai cumprir a agenda. Agora, voltando um pouquinho no assunto, o que me deixa um pouco preocupado e incomodado é a gente querer politizar todo tipo de assunto. Até o show da fã da Taylor Swift está discutindo aqui se o problema é Eduardo Paes ou não. Claro que não é, gente. Não, pera um pouquinho. Ele que se colocou no problema. Não, sim, o Renato trouxe ele que se colocou. Do estado. Ele que se colocou como é um problema de polícia também, é um problema de Estado. Estado. Não é do governo do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, no caso. O problema é da produtora e é desse pessoal que quer ganhar lucro a qualquer custo. É o que eu disse. O problema tem que ser 100% da produtora. Mas o Estado se coloca na frente, muitas vezes, por regramento. O Estado tem a responsabilidade de apuração. Não a responsabilidade, mas a proteção às falhas dos organizadores, aos
crimes eventuais dos organizadores. Esse é o ponto. E só para emendar aqui o que você falou, eu sei que o Ricardo, que a gente não pode esperar grandes coisas do Eduardo Paes, mas o nosso papel é não só constatar, como cobrar também. Se alguém não começar a cobrar, coisa não funciona. Mas eu acho que vocês estão certos de olharem para os políticos, para a classe institucional, mas acho válida uma crítica às pessoas que vão topar ir na segunda-feira nessas condições que estão expostas. Eu acho que é válido a gente fazer essa crítica, porque não é possível que o brasileiro possa se acostumar com isso. Ou seja, é ruim o serviço público, tudo bem, é isso daí, eu pago imposto desse jeito mesmo. Ou seja, a gente se criou, de alguma forma, numa cultura e numa inversão de valores completa. A gente paga R$1.000 num show para simplesmente ter a nossa vida em risco, o Felipe Monteiro. Que é isso, entendeu? Como é que as pessoas vão aceitar uma coisa dessa? Como é que as pessoas falam, não, olha, tudo bem, eu vou sair no sábado daqui, volto na segunda-feira e continuo correndo risco. Se ela adiar de novo, eu volto na quarta. E se adiar de novo, eu volto na quarta. E assim, esse fanatismo, porque isso, querendo ou não, isso é um fanatismo. Aí certo? a gente tem que separar o lado sentimental, que é compreensível que as pessoas compareçam na segunda-feira, porque é um sonho, 10 anos sem que ela venha. Mas a partir de terça também é incompreensível se as mesmas pessoas não discutirem, porque aí o sentimento já ficou para trás e volta à racionalidade. Aí a gente tem que discutir. Independente do adiamento, as pessoas têm que correr atrás dos seus direitos, né? Só pelo fato de já ter tido esse adiamento, eu espero que as pessoas tomem as devidas providências, entrem na justiça. Nem que seja na terça-feira, mas toma. Nem que seja na terça-feira, exatamente. Agora, o que pode acontecer de penalização em relação à produtora? Só para entender, do ponto de vista jurídico, ela está sujeita a quê? Em primeiro lugar, indenização completa em relação à morte e outras situações que tenham acontecido acidentais, etc. Agora, uma responsabilização, se for acionado judicialmente, no âmbito do aspecto do Código de Defesa do Consumidor, e uma apuração para realmente determinar se houve um crime ou não relacionado à morte dessa fã. Fala, Pepe. Olha, tem dois aspectos que a doutora falou aqui. O primeiro aspecto é o criminal, né? Realmente houve um crime, houve uma morte ali, né? Que está sendo periciada. É bom falar que está sendo periciada. Ninguém sabe ainda a razão da morte. No primeiro laudo pericial está dizendo lá que, para notar que houve realmente grande radiação de calor, então tudo leva a crer que foi por conta do alto calor do Rio de Janeiro naquela época. E também a questão do direito do consumidor, não é falha na prestação de serviço e outros itens que estão descritos no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, há várias hipóteses e possibilidades da produtora ser processada tanto civilmente quanto criminalmente. O Pepe estava falando da questão da perícia do corpo. Só um minutinho. Criminalmente não existe essa possibilidade, porque a pessoa jurídica ela não pode ser responsabilizada criminalmente. É necessário uma apuração, uma investigação através de inquérito policial, com atos investigatórios, para que sim possa determinar a autoria do crime. Caso não haja autoria do crime, foi um fato realmente acidental e não haverá uma responsabilização no âmbito criminal. Por isso que é necessário a investigação. Para fechar, Fabricião. Eu estava falando aqui da questão da perícia, acho que é importante a gente ficar aguardando esses resultados, porque tem relatos de fãs que disseram que passaram mal no estádio, foram ser atendidos e receberam ali uma orientação do posto médico para tomar clonazepam, que é um tarja preta, um medicamento que, dizem os médicos, não é o mais recomendado para esse tipo de caso. Rivotril deram pros caras. Exatamente, na linguagem popular, Rivotril, né? Mas agora, só um outro ponto aqui para finalizar. Rivotril acaba com a sede, é isso? Pelo que estavam recomendando os médicos no Engenhão, parece inacreditável. Inacreditável. Pois é importante saber disso, porque de repente houve um caso de negligência médica gravíssimo, né? Que pode ter levado à morte dessa garota. Mas os fãs estão reclamando já, inclusive, que os shows, o de ontem, que deveria ter acontecido ontem, então no caso de hoje, de amanhã, eles passaram para 1 hora mais tarde. Então a Taylor Swift deve subir no palco 8h30 da noite e terminar o show lá para as 11h30, quase meia-noite, até os fãs conseguirem sair do estádio. O Rio de Janeiro, para quem conhece a linha de metrô lá, sabe que é uma linha de metrô escassa na cidade. Vão sair lá à noite. Grande parte dos fãs que não conhece a cidade. Imagina o risco que essas pessoas não vão estar correndo do lado de fora hoje do Engenhão e amanhã também, infelizmente. Meu querido amigo Fabrício Naitsky, muito obrigado pela tua participação aqui no Tá Na Roda deste domingão. Valeu, nosso editor de internacional que vai continuar acompanhando aqui a eleição da Argentina. Será que vai dar Massa? Será que vai dar Milei? Daqui a pouquinho a gente vai saber. Valeu, Fabricião. E ó,